Estamos de volta com o Câmara Repórter, segunda edição, hoje recebendo em nosso estúdio o vereador Kleber Fernandes, do PDT. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Túlio, é um prazer estar aqui com vocês. Na segunda-feira, a Comissão de Justiça elegeu um novo presidente, o senhor foi eleito pelos integrantes após o afastamento do vereador Aldo Clemente. Quais são as metas e planos do senhor à frente desta comissão? Olha, nós fomos eleitos com muita honra e satisfação de presidir a comissão mais importante desta Casa Legislativa, que é a Comissão de Justiça. Obrigatoriamente, todos os projetos de lei que tramitam na Casa têm que passar pelo crivo desta comissão, que é composta por 7 membros, e a nossa intenção é de manter um ritmo de celeridade, uma atuação com bastante dinamismo, para que nós tenhamos sempre a pauta zerada, de todos os projetos que estejam tramitando no âmbito desta comissão, dar celeridade, transparência, e manter sempre o nível elevado dos debates. A grande maioria, acredito que 90% dos membros são bacharéis em Direito ou advogados, então pessoas que têm uma formação jurídica, porque nesta comissão nós analisamos estritamente os aspectos legais, constitucionais e regimentais dos projetos que estão tramitando na mesma. Que já facilita, por os membros vários possuírem o curso de Direito. Perfeito, essa formação na área jurídica facilita, porque é uma comissão que não entra tanto no mérito da matéria que está sendo apreciada, Essa questão do mérito é discutida no âmbito das outras comissões, transporte, educação, saúde, mas na Comissão de Justiça nós nos apegamos exclusivamente às questões do âmbito legal, constitucional e regimental. Apesar dessa análise feita pela comissão, nós observamos alguns vetos do Executivo alegando justamente a inconstitucionalidade. Por que acontece com uma certa frequência até? Muitas vezes é uma questão de entendimento, de interpretação por parte da Procuradoria-Geral do município, que é quem apresenta as razões do veto e submete ao chefe do Poder Executivo, no sentido de que há alguns projetos de lei que, no entendimento da Procuradoria, seriam de responsabilidade ou de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, a iniciativa não poderia partir do Legislativo, como, por exemplo, um projeto que trate de questões de ordem tributária, uma questão de competência exclusiva do Executivo. Então, como nós tivemos recentemente a apreciação, inclusive foi mantido o veto do prefeito com relação à declaração de um patrimônio público imaterial do Teatro Sandoval Vanderlei, porque, na verdade, o patrimônio público imaterial, para ver o seu reconhecimento, a sua caracterização, há uma lei municipal que obriga que se passe pelo crivo do Conselho Municipal de Cultura, o que não aconteceu. Então, em sendo descumprido esse rito, já é um motivo para o veto. Então, às vezes, umas questões de interpretação e outras vezes alguma falha, ou a inobservância de algum requisito legal, formal, que possa inviabilizar a sanção desse projeto. O senhor deu entrada a um projeto de lei que prevê que a STTU não multe os condutores que ultrapassem o semáforo vermelho após a meia-noite. O que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Olha, Túlio, nós sabemos, principalmente, que Natal hoje é uma cidade que desponta no ranking das cidades mais violentas do Brasil. E durante a noite é óbvio que o movimento de trânsito é bastante reduzido e, consequentemente, os condutores, os motoristas ficam muito vulneráveis, parados num semáforo, meia-noite, 1h da manhã, às vezes voltando do aeroporto, naquele caminho de São Gonçalo pela Zona Norte, na Bernardo Vieira. Então, realmente, é um risco para esses condutores que ficam ali sujeitos a um assalto, e muitos deles têm aquela preocupação: vou avançar o sinal, posso receber uma multa, então, às vezes, ficam ali se arriscando. Então, com a aprovação desse nosso projeto de lei, que na verdade prevê das 23 até às 5h da manhã, a inaplicabilidade das multas, vai dar mais tranquilidade, mais segurança, e o projeto também teve a preocupação
de observar que o limite máximo da velocidade é de apenas 30 km, ou seja, ele vai poder avançar o sinal vermelho, mas desde que numa velocidade reduzida, com apenas 30 km, observando se não vem nenhum carro, né, para evitar Precaução. também isso. Ele não pode avançar com 80, 100 km por hora. A partir das 23 horas. A partir das 23 horas. Aqui na Câmara Municipal, o senhor preside a Comissão de Defesa do Consumidor e, à frente dessa comissão, já comandou algumas fiscalizações a bancos, farmácias. Gostaria de saber do senhor, nessas vistorias, quais são as principais irregularidades encontradas? Olha, Túlio, ainda apesar de nós termos um Código de Defesa do Consumidor que acabou de completar 27 anos no dia 11 de setembro, ainda há muita falta de informação, de capacitação e de treinamento por parte das empresas aos seus gerentes, aos seus vendedores, né? E muitas vezes incorrem em infrações justamente por essa falta de informação. A questão da precificação, não é, das informações claras, precisas, ostensivas, com relação a preço, forma de pagamento, taxa de juros mensal, taxa de juros anual, custo efetivo total do produto, disparidade entre o tamanho das fontes de letras, né? Às vezes ele bota ali o valor da parcela, não é? Quantas vezes você pode parcelar, e o custo efetivo total do produto pequenininho, e aí você termina não observando que em parcelando num número maior de vezes, você termina pagando 2 vezes o valor daquele produto, porque os juros ali embutidos são muito altos, principalmente num crediário e tal. Então, essas questões, né, às vezes uma empresa que tem o cartão da própria loja, ele oferece uma condição diferenciada, numa quantidade maior de vezes, e às vezes essa informação não fica clara para o consumidor quanto aos outros cartões. Então ele diz no cartão da loja em até 18 vezes, em outros cartões 6 vezes. Mas isso não fica claro e faz com que o consumidor seja submetido a um constrangimento. Na hora de pagar, ele não tem o cartão da loja e aí acha que pode fazer em até 18 vezes. Pode ir em mais vezes. E aí não pode, termina sendo obrigado a fazer o cartão da loja, que nem sempre ele consegue a aprovação desse crédito. Então, essas questões de precificação, forma de pagamento, ausência de valores, descumprimento da oferta, produtos que não são entregues no prazo, geralmente camas, geladeiras, esses produtos maiores, né, que a empresa fica de deixar na casa do consumidor, não cumpre o prazo, porque muitas dessas empresas hoje, sobretudo de eletrodomésticos, elas não têm estoque em Natal, né? Existe um trabalho de logística com distribuição feita por outros estados e termina atrasando essa entrega, o consumidor se chateando. Então, muitas dessas questões foram observadas, né? Nos supermercados, por exemplo, nós encontramos produtos vencidos, né? Produtos com diferença entre o preço que está na gôndola e o preço que está sendo cobrado no caixa. E aí, diante dessas irregularidades observadas, o PROCON acompanha vocês nessa fiscalização? Nós sempre convidamos e o PROCON sempre atendeu os nossos convites, né? Tanto o PROCON municipal quanto o PROCON do Legislativo. Inclusive, na última fiscalização que fizemos, que foi nas farmácias, levamos até o Conselho Regional de Farmácia, né, para observar se existia um profissional farmacêutico habilitado, né, credenciado, registrado. Então, essa parceria com essas instituições tem dado um dinamismo e tem feito com que a Comissão de Defesa do Consumidor não se restrinja somente aos muros da Câmara Municipal, né? Que possa também cumprir um papel itinerante, próximo da sociedade, fiscalizando e averiguando o cumprimento das leis municipais, identificando se há necessidade de revogação de umas ou de ampliação de outras, de criação de novos projetos de lei em decorrência da prática que estamos ali vendo. Então, acho importante e fortalece o trabalho da comissão, né? E, de uma certa forma, o consumidor sai ganhando com isso. Ainda na área das relações de consumo, o senhor é autor de uma lei que trata dessas relações de consumo com relação ao estacionamento, né? Em shoppings, por exemplo. Essa lei ela está em pleno vigor, o senhor tem acompanhado o cumprimento dela? Detalhe para a gente um pouco. Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, e já foi sancionada, inclusive, pelo prefeito de Natal, a lei que obriga os estacionamentos de Natal a fixarem placas, informando que são responsáveis por eventuais danos ou furtos ocorridos aos veículos no âmbito desses estacionamentos e que o consumidor não é obrigado a pagar nenhum tipo de multa pela perda do ticket. Então, são situações que eram comuns de acontecer na cidade, inclusive de informações equivocadas. Muitos estacionamentos estavam colocando placas dizendo que não se responsabilizavam, quando, na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor
e o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula de número 130, que é uma súmula vinculante que tem efeito em nível nacional, repercussão nacional, já reconhecem essa responsabilidade dos estacionamentos. Então, essa lei teve um período de adaptação de 60 dias, que acabará no próximo dia 16 deste mês e, consequentemente, passará a dar mais segurança aos consumidores e o direito dessa informação. Inclusive, já 2 grandes shoppings da cidade já estão adequados, já estão com as placas, já estão informando ao consumidor acerca desse direito. Há também um projeto de lei de autoria do senhor que trata de salva-vidas em clubes e associações para garantir a segurança de quem frequenta esses locais? É verdade, Túlio. Nós sabemos que, inclusive, na cidade do Natal já houve casos de óbito de crianças, né, em piscinas de clubes, e a ausência do profissional habilitado, salva-vidas, tem contribuído para esse tipo de situação. Porque não só para um caso de afogamento, mas o salva-vidas ele está ali orientando, ele está ali observando se aquela criança está numa área mais funda, numa brincadeira com outras crianças, um acidente, ou uma criança começou a engolir água, escorregou na borda da piscina, bateu com a cabeça, e às vezes os pais estão ali entretidos com outras situações e terminam não observando, né, a brincadeira dos filhos e termina acontecendo um acidente, e daqui que chegue uma ambulância do SAMU, né, é preciso que esses primeiros socorros sejam prestados por alguém habilitado. Então, pode ser fatal esse tempo de espera, né? Então, esse projeto garante a presença do salva-vidas, fazendo com que, além do trabalho de prevenção, de orientação, de educação, também o trabalho dos primeiros socorros, né, que são fundamentais para a garantia da vida dessa pessoa. Ok, obrigado, vereador Kleber Fernandes, pela entrevista. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.